Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. E o nosso convidado de hoje é ele que tem quase 15 anos de experiência no negócio, está aí na liderança do Grupo Ford aqui de Umuarama. Seja bem-vindo, Guilherme, se apresenta aí para a galera. Obrigado, Rick, obrigado pelo convite. Realmente, são quase 15 anos que eu estou no Grupo Fancar, né? Aqui em Umuarama, nossa operação comporta a marca Ford desde 2003, né? O ano passado começamos com a marca Renault também, uma marca que eu já tive uma experiência quando morei no Mato Grosso, durante essa minha longa trajetória, né, no grupo. E estamos aí vendendo Ford, vendendo Renault para Umuarama e região. Bacana, seja bem-vindo, Gui. Obrigado. A nossa ideia aqui hoje é passar para a galera entender um pouco mais da essência da Ford. Ninguém melhor que vocês, conhece muito da marca, dá para ver que você é extremamente apaixonado. Ô Gui, mas e aí, como que tudo começou? Me conta um pouquinho, quem que é o Guilherme fora da Ford? O Guilherme é nascido aonde? De onde surgiu? Como que chegou até a Ford? É muito legal falar isso, né? Contar a história de como chegou. Eu sempre fui apaixonado por carro. Nascido e criado aqui em Umuarama, nunca saí daqui. Minha família é toda daqui, né? E lá, quando eu era adolescente, criança ainda, sempre tive meus irmãos ali, que são mais velhos e sempre gostaram muito de carro. E eu sempre ficava rodeando ali os carros quando eles compravam e trocava de carro direto e eu estava sempre próximo. Então, carro sempre foi uma paixão, desde berço. E quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, mais ou menos, na rua da minha casa, na rua da casa onde eu morava, tinha um pessoal que tinha um Fusion da Ford. Né? O Fusion foi lançado em 2006 na Ford, então foi mais ou menos nessa época. Né, cara? Foi. Ele reinventou o mercado, né? Uma nave. A Ford, ela, a primeira vez que ela trazia para o mercado brasileiro um carro com o porte do Fusion e com o valor acessível que era o preço dele na época, né? Ele tinha concorrentes diretos que eram menores em todos os aspectos, tanto em tamanho quanto em motorização, e custavam mais caro, né? Então, realmente, ele foi um carro que, logo no seu lançamento ali, ele tomou a ponta e a liderança no segmento dos sedãs grandes. E eu era apaixonado por aquilo, né? A tecnologia já era super já avançada, era né? surreal para a época, né? Em 2006, imagina. Então eu via esse carro passando na rua de casa ali todo dia, né? Devia ser no horário que a pessoa que era o dono ia para casa, né? E eu falava, eu ficava na minha cabeça que um dia eu ia ter um carro daquele, né? Eu tinha uma paixão por aquilo, né? E aí fui seguindo a minha vida, né? Comecei a trabalhar como estagiário na prefeitura, né? Fiquei 1 ano e 3 meses como estagiário na prefeitura. A gente trabalhou junto lá, Trabalhamos né? juntos Setores separados, mas trabalhamos juntos. E eu fiquei lá no setor de arrecadação, né? Eu entrei no início de 2010, 2009 na prefeitura. E aí eu entrei para ficar lá no IPTU, na parte de arrecadação. E naquele início de ano, como é de praxe, a prefeitura coloca bastante colaborador ali para ajudar a distribuir IPTU, né? Tem todo aquele volume ali no começo de ano. E o chefe do departamento gostou muito de mim na época e depois que passou o período de entrega dos carnês, ele distribuiu entre os outros departamentos o restante dos estagiários e só ficou comigo. Passado ali uns dias, ele me chamou e falou, olha, você teria a possibilidade de eu mudar para o turno da noite na escola para que eu pudesse trabalhar em período integral. Efetivo. Realmente ele gostava muito de mim ali e queria que eu ficasse. Então eu atendia ali o IPTU, lidava com o departamento jurídico, parcelamento de dívida ativa, e comecei a gostar de lidar com gente, né? Acho que foi o meu primeiro contato com pessoas, acho que foi ali na prefeitura. Legal. E como que você... quais são os critérios que você acha que ele mais percebeu em você, assim, que se destacou dos outros? Sabe, Rick, eu acho que eu sempre fui muito proativo, sabe? Eu sempre fui aquela pessoa que você tem um copo na beirada da mesa e ele tende a cair, eu vou lá e tiro ele antes do que eu depois juntar os cacos ou até limpar o chão. Sempre foi além do que o necessário. Sempre foi uma coisa mais ou menos nessa pegada aí. Então, com pouco tempo, naquela época na prefeitura, com pouco tempo eu já tinha o domínio de funções ali que cargos de carreira tinham, né? Uhum. Então eu tinha uma facilidade muito grande de aprendizado naquela época, com 16 anos, né?
E aí fiquei um período na prefeitura, né? Mas a prefeitura era estágio, era contrato, então não era, como eu posso te explicar assim, não era carteira registrada. E como muita gente, sempre tive o sonho da carteira registrada, né? Aposentadoria. E daí fui, e pelo fato de ter trabalhado na prefeitura, eu fui convidado para trabalhar no fórum. Eu fui trabalhar no cartório distribuidor na época, como auxiliar de cartório, por causa da promessa do registro. Né? Ali eu já tinha completado 18 anos, então tinha o sonho do primeiro carro, né? Porque tudo sempre foi voltado para o carro. A gente acordava e dormia pensando em carro e como que ia ser a compra do primeiro carro, qual seria o primeiro carro, e tudo muito simples. Eu sou de família simples, então eu tinha plena consciência que para eu adquirir o meu primeiro carro eu precisava trabalhar, né? Eu precisava juntar o meu dinheiro, então a ansiedade ela vinha na frente. Então eu tinha consciência que eu não ia conseguir esperar juntar todo o dinheiro para comprar o primeiro carro, mas eu tinha que juntar pelo menos a entrada. O resto parcela. O resto parcela e vambora. Então eu fui em busca da minha carteira registrada e fiquei mais ou menos uns 6 meses trabalhando no cartório distribuidor no fórum. E um belo dia eu descobri que eles não tinham me registrado. Eu era muito cabeça de bagre e eu não tinha noção nenhuma de como que era essa questão de registro, né? E depois de 6 meses lá no cartório, tudo certo. Né? Nunca recebeu um olerite? Nunca recebi olerite, só recebi um recibo que eu assinava. E um dia, naquela época o cartório ainda não era estatizado, a dona do cartório falou assim, olha, pega na minha primeira gaveta, assim, 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 um documento. E coincidentemente eu achei ali a minha carteira de trabalho. Eu peguei ela, folheei, não tinha nada, não tinha assinatura, não tinha... Limpinha. Limpa, limpa, limpa. Zero bala. E aí eu pensei comigo, eu falei assim, tomei no nariz. Ninguém nunca me registrou. E agora? Ferrou, né? Aí fiquei puto, fiquei muito indignado. Você não tem no olerite para financiar é difícil, né? Sim, para sim. financiar o crédito. E assim, pelo menos a gente... Hoje eu tenho mais essa consciência, pelo tempo que eu trabalho com isso, que você precisa ter pelo menos 1 ano de carteira registrada para você conseguir ter a possibilidade da aprovação de um crédito. E ainda não é garantido, né? Tem N outras situações que vão fazer com que você consiga obter o crédito, né? Não é só o registro, mas isso é um quesito principal ali para que você consiga, pelo menos tentar ali, pleitear um crédito com algum banco. E aí, o Gustavo Marconi trabalhava na Fancar Ford. Ele era nosso amigo e estava direto em casa, né? Fui padrinho de casamento dele, meu compadre. Até um abraço pro Gustavo, que não sei se ele tá vendo aí, mas a hora que ele vê isso aqui, ele manda o link para ele assistir aí, ó. Manda o link. E o Gustavo, ele trabalhava na Fancar. E aí, aquele dia, eu descobri que eu não tinha sido... Fazia 6 meses e eu não tinha sido registrado. Não registrado por não registrado, tinha ficado na prefeitura, né? E aí, eu liguei para ele na hora do almoço. Falei, Gustavo, você não sabe se não tá precisando de alguém na Fancar? Eu falei, cara, eu acho que deve estar. Mas eu não indico, não. Tive uma experiência aí no passado de ter indicado uma pessoa e a pessoa não atendeu a expectativa da empresa e aí eu fiquei por ruim. Foi o louco, cara, né? Ele, não, mas vai lá, pede pra falar com tal pessoa, que era o Dagoberto na época. Também um abraço pro Dagoberto. Dagoberto foi meu mentor, meu professor, né? Nossa, o Dago, gente boa demais. Não, tanto é que eu chamo ele de professor até hoje. É meu professor e eu tenho muito a agradecer ele em todos os sentidos. A gente vai chegar lá nesse momento da história. Top. E aí, Rick, eu fui lá. Eu fui na Fancar e uma das coisas que me motivou e perguntar pro Gustavo se tinha essa oportunidade de vaga lá, era porque ele me contava, ele falava assim, olha Gui, eu fui hoje entregar um Fusion do médico tal, do juiz tal, do dentista tal, e eu acelerei o carro e cola no banco. Cara, eu viajava, a minha cabeça, assim, a minha imaginação, ela voava, né? E aí vem... Tinha desejo mesmo para trabalhar lá. E aí vinha daquela história lá atrás, de 2006, quando a pessoa que morava na rua da minha avó ali passava com o carro, e eu imaginava, um dia eu vou ter um carro desse e tal. E aí eu fui lá e o Dagoberto conversou comigo, me atendeu. Tava uma correria, tava uma mudança de gestão na época. E aí ele falou assim, ó,
estamos conversando. Depende de uma reunião agora que vai acontecer na parte da tarde para saber se eu vou ter a necessidade de contratar mesmo ou não. Mas ainda hoje eu te dou um retorno. Aí, quando foi umas 6 horas da tarde aquele dia, ele me ligou e falou, você pode começar no dia 3 de janeiro? Que seria 3 de janeiro de 2011? Eu falei, posso. Posso, porque não precisava cumprir aviso, não era registrado, não tinha que fazer nada, né? E ele falou, beleza. Então isso eram umas 2 semanas ainda que faltavam, né? Acho que era um pouco antes do Natal, isso daí, do Natal de 2010. Eu cheguei lá no cartório, falei pra dona do cartório que eu ia me desligar, que eu tinha conseguido uma outra oportunidade. E aí ela falou, não, tudo bem. Então eu vou te ligar para você vir aqui para receber o acerto dos dias, né? Isso era, vamos supor, ali pro dia 22, mais ou menos. Ele falou, então eu tenho esse mês ainda para te pagar, né? De forma integral. E também tem o parcial de férias, de 13º. Eu falei, tá bom. Nunca mais ela me ligou. Sério, cara? Nunca mais. Ela já é falecida, inclusive. Nossa, não é nem um acerto, nada. Nada. Saiu liso. Saí com a mão na frente e outra atrás. Meu Deus do céu. Mas aí você foi contratado pra Ford pra qual função? Aí, vamos lá. Isso foi um momento, assim, muito difícil. O começo na Fancar, para mim, foi muito difícil. Né? Eu era auxiliar de cartório. Então, eu trabalhava ali todo bonitinho, numa sala, todo quietinho, com ar-condicionado, bonitinho. E eu fui contratado na Fancar pelo sonho da carteira de trabalho para trabalhar no estoque. Eu era estoquista. Top. Então, Agora fez sentido, agora eu entendi. Toda a função, né, de estoque, organização de estoque, inventário diário, conferência, recolher o lixo, varrer o estoque, limpar as prateleiras, organizar os vidros de óleo que já tinham sido usados no descarte correto, toda essa parte, essa função de organização de estoque, almoxarifado, era minha responsabilidade. Entendi. Rick, era um dia sim, um dia não, eu ia pro banheiro chorar de desespero. O que eu tinha feito com a minha vida? Tava tranquilo? Tava lá bonitinho, lá de camisa social, no ar-condicionado, e de repente fui para um fundo do departamento de peças, mas tinha um porém, né? Por isso que eu falo assim, eu chorava um dia sim, um dia não, porque o dia não era o dia que alguém pedia para eu levar um cliente e eu tinha que dirigir algum carro. Ou pediam para que eu levasse um carro de um cliente na casa do cliente. Aí você conseguia matar a vontade para dar o rolê. Isso. Cara, aquilo me abastecia. Uhum. Me abastecia e eu falava, não, vou ficar firme. Mas eu tinha consciência, né, que não era naquele departamento que eu queria ficar. Uhum. Né? Então, eu trabalhei ali durante um período. Quanto tempo, mais ou menos, você ficou? Departamento de peças, como estoquista, eu acho que eu fiquei uns 6 meses. Uhum. Né? E aí o Gustavo, quando que foi que me falou da vaga e tudo mais, saiu, foi para uma outra oportunidade, numa outra montadora, numa outra concessionária, e eu queria a vaga dele, que era uma vaga de vendedor de acessórios e vendedor de peças balcão, né? E já era comissionado, já ganhava um pouquinho melhor. Comecei na Fancar ganhando R$678. Era o base da época? Era menos que o base, era menos que o mínimo, porque entrava com um salário de experiência, né, durante os 90 dias ali, e a minha carteira de trabalho só tem esse valor, porque ela foi assinada só uma vez. Entendi. Né? Depois foram tendo as anotações de transferência, de mudança de função, né, mas o registro é um só, é único. Né? E aí, Rick, eu queria a vaga. Aí cheguei no encarregado de peças, que era na época Eduardo, falou, eu quero a vaga de vendedor de acessórios. Ele falou, cara, não é comigo. Você tem que ir lá e falar com o Dagoberto, o cara que te contratou e tal. E aí eu falei assim, e agora? Vou ou não vou? Eu tinha acabado de sair da experiência. Falei, não, vou lá. Aí cheguei para ele pegou e falou assim, cara, então não vai ter essa possibilidade, porque assim, a gente tinha com o Gustavo um volume de venda, né? E a gente não pode deixar com que esse volume caia. Então, a gente vai precisar realmente de um vendedor de acessórios, mas a nossa intenção é contratar alguém que já tenha uma experiência com vendas, já seja do mercado, que já seja do mercado automotivo, alguma coisa assim. Aí ele viu que eu acho que eu fiquei meio cabisbaixo e tal, e falou assim,
Mas vamos lá, eu vou te dar um desafio. Isso era metade do mês. Ele falou assim, ó, fiz um levantamento agora com essa saída do Gustavo, do que tem de acessório obsoleto, e eu vi que tem 4 jogos de rodas que estão no estoque há mais ou menos uns 2 anos. E são rodas que só dão certo pro K e pro Fiesta. Então, só para esses 2 carros. E a gente não tem vendido muito nesses modelos, né? Nosso volume está maior no EcoSport, no Focus. Mas se você vender 2 desses jogos de roda e o volume de vendas a partir daqui não for menor do que a média que o outro colaborador vinha fazendo, a vaga é tua. Eu falei, cara, é um desafio, Lançou o né? desafio. Aí eu falei, vamos pra cima, né? Saí com gás ali, falei, a vaga é minha, eu vou tirar isso aí de letra. E aí comecei a atender balcão e fazer venda, não sabia quanto que ia ganhar, não sabia quanto Foi que aí ia que você se fazer. descobriu como vendedor. Foi. Eu já tinha Ufa. facilidade de lidar com pessoas, né? Legal. Você teve contato da prefeitura ali. Isso. Lá no cartório você não tinha tanto contato. Não. No cartório eu era responsável pela parte do extrajudicial, títulos e documentos, protesto e tal. Então eu ficava mais recluso, ficava mais por trás ali dos bastidores. Entendi. Ficava mais nos bastidores do cartório. Antes de você entrar nas vendas, então, meu amigo, ó, o salgadinho aí. Obrigado. Falar dos meus patrocinadores, meus amigos. Muito obrigado aí, ó. Fica à vontade, pode consumir, uma delícia. É lá do Cláudia Bolos Doces e Salgados. Tá quentinho aí, patrocinou pra nós aí tanto o coffee aqui. Eles também fazem coffee empresarial, se algum dia precisar lá na Ford, pode convidar eles que eles vão com certeza fazer um trabalho excepcional lá pra vocês. Agradecimento também o Mota iPhones, trabalha com toda a linha Apple. O Mota que faz upgrade de celular. Você usa iPhone? Opa, Aí. há muitos anos. Faz 100% das pessoas que tá na ponta dos negócios usa iPhone. Não tem Gui, como não. mas não até usar. agora todo mundo sentou aqui e usa iPhone. Então você aí, ó, tá querendo um progresso na sua vida, vai pra iPhone, vai lá e fala com o Diego Mota que o homem é brabo. E também a Filato Bene, que é a marca que veste líderes para pessoas que querem se posicionar, melhorar a sua aparência através do seu visual, né, da sua vestimenta. Vai lá na loja da Filato Bene e fala com o Léo, que ele vai te atender muito bem. Tá gostoso, salgadinho? Excepcional. Meu irmão, então daí você aceitou o desafio das peças. Quando você aceitou o desafio, você já tinha uma noção da vaga ou teve que ser treinado? O que aconteceu aí para você conseguir desempenhar? Eu costumo Quando dizer você explica, eu vou comer o meu também. Fica à vontade, tá top. Pode comer aí que tá show de bola. Pode, vou precisar, inclusive, lá na Fancar. A gente sempre faz coquetel lá. Boa indicação. Vou te passar o contato. Então, assim, Henrique, era num tempo... eu costumo dizer que hoje, essa geração que vem vindo... na época eu tinha 18 anos, né? Essa geração que vem vindo com 18 anos hoje é completamente diferente. Você tem que pegar na mão, carregar no colo, dar uma balançadinha, explicar de novo, reexplicar. E ainda não aprende. E ainda não aprende. Naquela época, na época que nós estamos falando de quase 15 anos atrás, ainda recebia pedido por fax, né? Parece que foi esses dias, mas já tem um bom tempo. Muita coisa mudou de lá para cá. Então eu fui jogado na jaula dos leões. Ó, é assim que faz. O que você não soubesse se vira. E vida que segue. E vai para cima que vai dar certo. Sobrevive Então, mais forte. Isso aí. E assim, ó, eu estava no lugar que eu amava, que eu sempre sonhei em estar, que era nesse meio automotivo, dentro de uma concessionária, mas no lugar que eu não queria por muito tempo, né? Que era ficar no estoque e tudo mais. Não desmerecendo a função, né, a vaga, porque eu acho que todo mundo precisa começar de baixo. E assim foi o meu começo, né? E então eu fui pra cima, cara. Com aqueles restantes de 15 dias lá, foi faca na caveira, sangue nos olhos, e eu consegui zerar o estoque de rodas. Vendeu todas? Eram umas rodas da Escorro, que me perdoe aí se alguém é fã da Escorro, mas era horrível. Eram umas rodas multifuro, preta. Bom, você que gosta de carro também, talvez vai saber do que eu tô falando. Umas rodas Aro 14 e não vendia pra nada, pra ninguém aquilo lá. Caramba, você conseguiu vender. Consegui vender os 4 jogos de roda. Rapaz. E E manteve a venda do menino. na verdade foi maior.
Foi maior. Cara, que legal. Já Foi de maior. início. E eu tive um apoio bem legal da dona da empresa, porque eu vendi sensor de estacionamento por um K duas portas. Né? Eu consegui vender, e ela achou muito engraçado isso aí, porque falou, poxa, é um carro extremamente compacto. Né? O Guilherme conseguiu vender sensor de estacionamento por um K, e foi a primeira vez. Então foi um mês assim, foi muito doido assim, essa passagem na minha história, porque aí eu cheguei pro Dagoberto no final do mês, com um relatório das vendas que foram feitas por mim, e a segunda quinzena, que foi basicamente o que eu peguei ali, foi o dobro do que foi a primeira, que foi o final ali, o final do antigo colaborador. E aí eu consegui o espaço. Eu cheguei para ele e falei, agora eu quero a vaga. Aí ele estatalou o olho assim. Não tinha falou, pra onde correr, né? É. Já tinha dado o desafio. Ele falou, não, mas agora eu tenho que pensar, vamos ver, vamos analisar. Eu falei, não, eu já sabia como é que era o método de comissionamento do anterior. Não, daquele jeito. Ela falou, não, mas veja bem, agora você vai trabalhar vendendo acessórios por 90 dias, com o salário que você tem, e dá o seu máximo. E daqui 4 meses, daqui 3 meses, né, pro quarto mês, a gente senta para poder falar sobre comissionamento. Cara, era difícil. Hoje eu faço essa função do Dagoberto. Hoje eu não consigo segurar colaborador com uma proposta assim. O cara fala, não, você me deu a vaga, eu quero saber quanto que eu vou ganhar agora. Né? Não te dou margem para você ver quanto que eu vou performar. E hoje é completamente diferente, né? As pessoas são completamente diferentes. E aí vamos para cima. Aí fiquei. E aí fiquei como vendedor de acessórios. Quando deu 1 ano que eu estava na Fancar, eu tirei férias. Né? Naquela época era obrigatório você, quando completasse o período de trabalho ali de 12 meses, você ficar ausente os 30 dias. Não dava para repartir, não dava para vender, não tinha o que fizesse naquela época. E eu tive que sair os 30 dias. E naquela época também o valor, né, a remuneração das férias, né, aquela férias mais 1/3, ele era pago em carteira. Então você tinha que sair de férias na sexta-feira, por exemplo, você voltava lá na segunda-feira para receber. E nesse período que eu comecei a vender acessórios, as pessoas, os clientes, né, a concessionária, ela tem ali um controle de qualidade, na qual a montadora, ela manda uma pesquisa ou ela liga, né? Naquela época ligava, não era nem por e-mail. Pra certificar se tava tudo certo. Tava tudo certo, Controle como de foi satisfação. o controle de satisfação, né, da compra do veículo. E as verbalizações, elas vinham muito calcadas em cima do vendedor de acessórios. Né? A pessoa elogiava o vendedor de acessórios, não elogiava o vendedor do veículo. E aí o pessoal da equipe de vendas, na época, que era gigantesca, eram 9 pessoas, eles faziam reunião semanal e sempre tinha ali uma verbalização falando sobre o vendedor de acessórios. E o pessoal já começava a fazer buchicho. Ah, o Guilherme vai ser vendedor de carro, vai ser vendedor de carro. E eu falava, puxa, é o que eu mais quero, né? É o que eu mais quero. Eu tinha... Aí a comissão é maior. Não, e eu tinha aquela... Porque antigamente, bem antigamente, não, até muito antes dessa época, o tal do vendedor de carro, ele era tido como marajá, né? Ele tinha uma posição social destacada, né? Sim. Em outros momentos, né? E aí eu falei, não, é isso que eu quero pra mim. E eu ficava todo me achando quando algum vendedor vinha falar isso aí. E aí, nessas férias, no dia que eu voltei ali pra receber as férias, o Dagoberto me chamou. E aí ele falou pra mim assim, ei, tudo bem e tal? E aí, tá de férias, né? Eu falei, não, tô de férias. Vim receber, assinar ali e tal. Então, eu tô sabendo que você tá querendo virar vendedor de carro. Eu falei, é minha vontade, né? Eu tenho um sonho. Ele falou assim, eu tô te chamando aqui pra te dizer que você não vai. Eu falei, caraca. Eu fiquei quieto, né? Eu falei, tudo bem. Aí ele falou assim, mas eu vou te explicar por quê. É o seguinte, você vai ser um bom vendedor de carro. Mas você tem muito ainda para aprender e para amadurecer. E eu preciso que você entenda o seguinte. Primeiro, você precisa estar pronto. Segundo, a vaga precisa existir. Hoje você não está pronto e a vaga ainda não existe. Vai mais de ano ainda para isso acontecer. E se daqui a 1 ano você estiver realmente pronto, não quer dizer que vai ser daqui a 1 ano.
Aí ele falou assim, eu tô te dizendo isso porque você tá fazendo um bom trabalho como vendedor de acessórios e eu não quero que você perca o foco. Cara, que papo Pesado, pesado, né? né? Direto e reto. É. Mas tudo bem, vida que segue, vamos continuar fazendo o nosso. Passado, isso foi então em janeiro, né? Porque fez um ano daí que eu tava na Fancar. Quando foi em maio, 4 para 5 meses depois, o melhor vendedor da loja pediu desligamento para ir para um concorrente. Foi um baque para nós na época, para a Fancar, né? Para a Fancar de Umuarama na época. E aí precisava de alguém para substituir, alguém que fosse à altura. E eu fui convidado daí para ser esse vendedor. Foi uma puta responsabilidade, mas a conversa também foi mais embaixo. Na época, durante esse ano que eu trabalhava, o tempo que eu trabalhei no fórum, o tempo que eu trabalhei na prefeitura como estagiário, também o tempo que esse primeiro ano na Fancar, eu tinha 2 empregos. Uhum. Eu trabalhava até às 6 horas na Fancar, e eu tinha uma bizinha 100, e eu cortava a cidade para ir lá perto do Hospital São Paulo, lá do Norospar, para trabalhar na transportadora lá que é da minha família. Ah, você ajudava lá também? Ajudava lá também. Que legal, eu sei Ajudava. qual que é, do lado da farmácia lá. Porque assim, lembra da história do primeiro carro? Uhum. Eu comprei esse carro. E ele era financiado. E o que eu ganhava na Fancar não era o suficiente. Tinha que pagar. Para pagar a parcela do carro, eu precisava ter um segundo emprego. E aí, na época, o meu tio falou assim, não, vem ajudar aqui a liberar os caminhões, né? A Princesa dos Campos, lá a transportadora. Cara, que legal, não sabia. E eu saía. Tinha dupla jornada. Eu tinha dupla jornada. Eu saía às 6 horas e eu acelerava com a motinha para ficar lá na transportadora e liberar os caminhões para viajar, né? Fazer a emissão de conhecimento de transporte, né? Que é hoje conhecido como CTE. Então eu fazia, os carros faziam as coletas na cidade, e aí despachava, carregava no caminhão que fazia a liberação para as outras cidades e outros estados. E aí eu saía da transportadora todo dia 8 e pouquinho, fechava a empresa e depois eu ia embora para casa. Todos os dias, isso daí de segunda a sexta. Por quanto tempo você fez isso? Olha, então, período que eu fiquei na prefeitura, 1 ano e meio, 3 anos mais ou menos. 3 anos. Eu parei de trabalhar na transportadora nesse maio de 2012, quando o Dagoberto me chamou para substituir para substituir esse cara que era o melhor vendedor dele. Né? Ele falou assim, olha, só que é o seguinte, ele falou assim, 2 coisas. Vou te apresentar como que é o método de comissionamento, como que funciona, né? Já tem ali 1 ano e 4 meses, mais ou menos, que você está aqui com a gente, vem fazendo um trabalho legal, porém, eu vou te dar a oportunidade para vendedor de veículos e não tem como voltar para trás. Então, assim, é como se você estivesse começando de novo. Então, são 90 dias de experiência na função e já vai ter uma outra pessoa no teu lugar, porque a peteca não pode cair lá nos acessórios. Então, eu já tenho uma outra pessoa para te substituir, caso você aceite a vaga de vendedor. E tem mais um porém. Você precisa se desligar da tua função no teu segundo emprego. Ele sabia. Eu sei que você, às vezes, sai correndo porque você tem uma segunda jornada. Então, eu sei que você pega a tua motinha e acelera porque você tem que cumprir a tua missão lá na transportadora. Mas quando se trata de venda de veículos, você vai ter, por muitas vezes, clientes que vão pedir para ser atendidos depois das 6. Porque às vezes trabalha até às 18 e aí precisa do atendimento, precisa vender. E eu, como representante da Fancar, não posso permitir que você esteja apressado e acaba perdendo o negócio. Né? E eu garanto para você que a oportunidade de ganho financeiro que você vai ter aqui vai suprir essa necessidade que você tem de ter um segundo emprego. Falei, caramba, e agora? Boleto para pagar era certo. A comissão. O boleto já ia vencendo, né? Os boletos estavam vencendo, a gasolina... Na época ainda não. Na época eu tinha um Astra. Foi meu segundo carro. Já tinha, nos acessórios, eu já tinha tido a oportunidade de trocar de carro. O primeiro carro. O segundo, né? Carro. Meu primeiro carro foi um Cadete, meu segundo carro foi um Astra Elite. Cadete, verdade. Um Astra Elite automático. Foi, para mim, a realização de um sonho. Top. E aí, eu aceitei a oportunidade, pedi para ele
pelo menos uns 30 dias ali para eu desligar lá da transportadora, até para não deixar o meu tio na mão da noite pro dia. Te ajudou, né? Sim, sim. E eu já estava ali fazendo a função com ele, já tinha pelo menos uns 3 anos ali de dupla jornada. E aí foi assim que eu comecei nas vendas. E aí, como que foi o primeiro mês? Cara, aquilo foi incrível. Porque assim, ó, vamos pensar para a época. Nós estamos falando de 2011, 2012. Eu tinha uma média salarial ali de uns R$ 1.500, mais ou menos, como vendedor de acessórios. E não era um salário ruim. Opa, pro salário mínimo da época é ótimo. Para quem era quase 2 salários mínimos, né? Comparado. E eu comecei há um ano e pouquinho antes, a 678, acho que era. É o dobro. Sim, mais que o dobro. Então, já estava muito contente. E aí, o meu primeiro salário como vendedor de carro, eu lembro que, como se fosse hoje, eu vendi 12 carros, entre novos e usados. Meu primeiro salário foi R$ 7.000. Nossa! Eu nunca imaginei na vida que eu fosse ganhar um salário assim. Então, eu fiquei... 5 meses em um. Eu fiquei deslumbrado. Eu fiz quase metade de um ano como vendedor de acessórios em um mês como vendedor de veículos. Que legal, cara. Parabéns. Parabéns. E aí... Nossa. Mas aí não acaba a história. O segundo mês, ó, fuel. E foi o que o Dagoberto me falou na época. Ele falou assim, olha, vendedor de carro tem altos e baixos, é uma montanha-russa financeira. Não tenha altas contas e saiba guardar dinheiro. 19 anos nessa época, Guardar 18 para 19 anos. Não, e torrava tudo e mais um pouco, e ficava devendo ainda. Custei até ter uma sabedoria financeira. E eu chamo o Dagoberto de professor, não é à toa. O Dagoberto, ele foi para mim um paizão, assim. Nunca teve idade para ser meu pai. Se ele ouvir isso aí, vai ficar até ofendido, porque ele é novo, o Dago tá novo ainda. Mas ele falava para mim assim, cara... É o Dago das planilhas. Você tá ganhando... É o Dago da planilha. Das planilhas. Nossa, o homem é muito metódico. Ele é top. E ele falava assim, me dá teu salário que eu vou administrar teu dinheiro. Me dá teu salário, eu vou te dando de acordo com o que você for... Eu falei, não, Dagoberto, não. E aí, vida que segue. E vamos gastando, e vamos gastando. E aí passou. Passou o tempo, eu fiquei como vendedor de veículos. Durante o período que eu fui vendedor de veículos, eu fui o melhor vendedor de veículos da Fancar. Que legal. Eu tinha o melhor ticket médio, eu tinha o melhor volume em números, né? Então eu consegui chegar no topo e fui conhecendo cada vez mais do mundo automotivo. Cara, você entende muito de veículo, de carro. Você devia estudar muito, né? Porque assim... Como que era? Como que você se treinava? Porque você se moldou pra isso também, né? Sim. Rick, eu costumo dizer que você ter o conhecimento, ter prioridade do teu produto é o básico. É o básico. O que as pessoas esperam é que você precisa... O teu produto você precisa ter domínio. O teu concorrente você precisa conhecer. Então, assim, eu acho que isso foi um diferencial meu. Eu tinha muito isso, assim, de... Hoje, quando eu treino pessoas para departamento de vendas, eu falo assim... mas você tá levando soco e não tá sabendo da onde. Porque às vezes o cara fala que tá caro, mas tá caro em relação ao quê? Às vezes o cliente, ele tá vendo com você um determinado produto. Vou dar um exemplo, né? A Ranger na versão topo de linha, e ele tá comparando com uma caminhonete do concorrente intermediário ou de entrada. Aí vai dar discrepância. Claro que vai ser caro em relação a isso. Por isso que você precisa colocar o carro na posição que ele tem que estar, né? Então, eu tinha muito disso, sabe? Eu não apanhava. Se eu levasse um soco, eu sabia de onde estava vindo. Então, eu conseguia revidar. Por estudar muito o concorrente. Então, E era assim, detalhes mesmo, sabe? Litragem de porta-mala, ângulo de ataque, ângulo de saída, altura livre. E você pegou bem a inovação de airbag, sim. De tecnologia de Bluetooth, essas coisas. Você pegou bem essa época, né? Sim. Aquele começo da minha carreira ali como vendedor de veículos foi bem um divisor de águas do mercado automotivo no Brasil. Que foi quando passou a ser obrigatório o airbag e o ABS. Então, automaticamente, o cliente começou a ser mais exigente. Ele começou a ter mais informação. Foi quando começou a crescer a utilização
das redes sociais, Carro automático do também. WhatsApp. Aumentou muito. Começou a desmistificar essa questão do carro automático, porque até então as pessoas tinham preconceito, né? Igual o preconceito lá dos anos 90 de carro 4 portas, tinha que ser carro de táxi, carro de frota. Né? Todo mundo lá nos anos 90 só queria saber de carro 2 portas, né? E aí, no começo dos anos 2000, já existia esse preconceito com carro automático. Porque o carro automático vai dar problema. Porque o carro automático é feito para país de primeiro mundo, aqui não funciona, né? E não é bem aí, não é bem por aí, né? Então, assim, foi essa virada de chave do consumidor por essa enxurrada de informação, né, E que as você pessoas se passaram a ter. especializou. E aí eu fui indo e sempre muito curioso, né? Quando entravam alguns outros carros seminovos nas trocas, né? Eu era o primeiro a entrar lá e fuçar e mexer para ver como que era, como funcionava, o que o da Ford fazia diferente do concorrente, para poder utilizar isso como argumento de venda. Então eu era sempre fui muito curioso, inquieto, né? Tanto para notícia automotiva, né? Quanto para no tete a tete ali no dia a dia de pôr a mão mesmo. Eu era aquele cara que tinha que colocar o dedo para saber como é que funciona. Legal. E aí você ficou quanto tempo na função de vendedor? Vendedor, Rick, eu fiquei 4 anos e meio. 4 anos e meio, Aí isso tem uma história bem legal também, porque quando eu cheguei no ápice das vendas, né, e tinha ficado claro que eu era o melhor vendedor, eu tinha muito anseio que eu queria ser gerente. Eu queria ser gestor a todo custo, né? Progressão. Eu queria crescer, eu queria subir, e aí eu tinha um amigo que trabalhava comigo, que também foi gestor do grupo, mas ele foi gestor 1 ano antes de mim. E aí eu tinha mais tempo de casa do que ele. Aquilo para mim foi um baque. Faca nas costas. Nossa, eu queria muito aquela posição, e a posição pro meu colega de trabalho ali chegou primeiro do que para mim. E eu fiquei, nossa, meu chão caiu. E eu fui falar com o Dagoberto, que continuava sendo o gerente geral na época. E eu falei assim, como assim? A oportunidade veio para ele, porque eu sou mais criterioso com avaliação e tal, e comecei a pontuar o que eu achava que eu era melhor, né? Aí o Dagoberto pegou e falou, pediu para eu fechar a porta e falou para mim assim, cara, eu concordo com você, mas tem um aspecto que você não tá certo, ou que você não citou aqui. Foi qual? Então esse colaborador, teu colega que abraçou essa oportunidade, ele já é casado, já é pai de família, ele já é mais centrado. Ele falou assim, quando você se tornou vendedor da Fancar, você passou a ser o Guilherme da Fancar. A partir do momento que você se torna gestor da Fancar, vai mais além. Então as suas atitudes como pessoa no âmbito social contam muito também. E hoje você é jovem, você ainda vai para as festinhas, né? Tá ali com a tua namorada, mas eu sei que você tem as tuas festas, vai com o pessoal lá igual passou agora recentemente a Expo Marama, né? Então você tá ali marcando presença em todas e não dá, tem que ter uma postura um pouquinho diferente. Aí putz, verdade. Aí eu me abri o olho e aí ele falou assim, cara, mas assim, tudo que você falou em relação às tuas qualidades para um gestor são válidas, mas você precisa trabalhar para isso. Então, a partir dessa conversa, muda a tua postura, muda tuas atitudes, né? E aí começa a enxergar até a tua vida pessoal de uma forma diferente. Cara, que legal você soube ser um bom ouvinte, né? Você conseguiu discernir os feedbacks e ajustar. E ajustar. Isso eu achei muito interessante, porque você não deixou o orgulho e a vaidade te ferir. Porque muitas vezes a pessoa poderia entender isso como uma desculpa, um desaforo e, tá me dando desculpa porque eu não me deram a vaga. Mas assim, Mas Rick, você ouviu com bons olhos. a nossa geração, ela ainda tinha facilidade com isso, né? Por isso que no momento aqui, no começo da nossa entrevista, eu comentei com você. Com 22, 23 anos foi essa conversa.
se você for conversar com um colaborador e dar um feedback nessa linha, o cara pede as contas. É. O cara vai embora. O Ainda cara... fala que sofreu humilhação. Mais ou menos isso. Então, assim, a minha vontade, eu sempre costumo dizer que eu não nasci em família rica. Não tinha herança para receber. Eu precisava dar um jeito de me sobressair, né, como profissional. E eu sempre coloquei o profissional à frente de tudo. Depois de um certo tempo, eu comecei a equilibrar mais isso daí. Mas, do contrário, nessa época, o Energia profissional era 100%, 200%. Né? Então, aquele ano, para mim, foi transformador, depois dessa conversa. E quando foi... Isso foi também lá no começo de 2016. E aí, quando foi em janeiro de 2017, eles me convidaram para ser gestor de vendas da Fancar aqui em Umuarama. Que legal. Então, depois de um ano, exatamente um ano depois dessa conversa, acho que eles, além de terem a necessidade, né? Porque tinha um gestor na época, e ele era de uma outra cidade, ele era da cidade de Cascavel, e ele estava retornando para Cascavel para outros desafios, então ficou vaga a função, e eu era o mais pronto, né? E aí foi quando o Dagoberto me colocou meu nome lá para vaga, né? Para pleitear a vaga. E aí foi como se fosse uma nova contratação. Aí ele te avisou. Daí o Dagoberto me lembrou, inclusive, quando ele trouxe essa possibilidade, porque no início foi uma possibilidade. Falou, olha, a empresa se tornou uma grande empresa, né? De quando você entrou para hoje, a gente já tem muito mais concessionárias, né? Aumentamos em número de marcas, em número de lojas, e hoje a gente tem toda uma gestão de RH. Então, não adianta eu querer que você seja gestor de vendas e não adianta você querer, eu querer, mas o RH precisa te aprovar, os donos precisam te aprovar. E foi muito incrível, porque daí eu comecei a ver o outro lado da mesa, o outro lado da moeda, né? A partir do momento que eu me tornei gestor, é como se eu estivesse sendo contratado novamente. Então, tive que passar todo por uma bateria de testes para ver se eu tinha aptidão para coisa, né? E também tive que conversar com os donos. Processo seletivo, tudo de novo. Tudo de novo, como se eu estivesse começando na empresa naquele dia. Mas teve contato com a diretoria. Daí foi a primeira vez. Eu já conhecia, né? A Angélica, filha do seu Nelvio, trabalhou em Umuarama por um bom período. Então, a gente tinha contato diário ali. Então, eu tinha um conhecimento, uma proximidade, mas não nesse quesito, né? Porque eles sempre foram muito restritos. Eles lidam com os gestores, não com as outras pessoas nas outras funções. Porque né? o grupo, a dimensão do grupo é muito grande. Por questão de hierarquia também, para não atravessar. Até para não criar o acesso. Sim, sim. E aí, eu me lembro que o Fábio Perim veio até Umuarama, ele na época morava em Ponta Grossa, para me contratar. Depois que o RH tinha aprovado, né? Eles ainda ficaram um pouco receosos, porque nisso, Rick, eu tinha 4 anos e meio de vendas, eu tinha praticamente ali 6 anos de Fancar, entre lá o estoque, venda de acessórios e vendas. Mas eu comecei com 18, então eu estava com 23, né? 23 anos. Então, durante Fancar, para você ter uma ideia, o grupo começou em 93. Não teve um gerente tão novo. Nunca teve um gerente tão novo. Então, era uma situação muito difícil para eles, porque eles não queriam me perder como colaborador, né? Por causa da minha produção, né? Eu sempre fui muito bem quisto por todos ali, né? De todos os departamentos e tudo mais. Até isso foi uma das coisas que facilitaram eles me oferecer essa oportunidade. E então foi assim, eles pensaram um pouquinho, mas arriscaram, né? E graças a Deus que arriscaram, né? E aí, assim, eu assumi a gerência de vendas da Fancar de Umuarama. Então, eu me tornei líder da equipe em que eu compunha. Eu participava da equipe e me tornei líder dela por realmente ter essa facilidade e ser bem quisto por todos, tanto da minha equipe quanto dos outros departamentos. E aí, fiquei como gerente de vendas. E aí, mudou muito? Nossa. Ser vendedor e gerir vendedores muda muito? Muda. E você podia vender ou não? Não. Caramba. Não. Eu até
fazia venda, tinha muita... Mas começa você a agregar tanta demanda que você não Não dá tempo, né? consegue... E assim, ó, é uma virada de chave, né? Eu costumo dizer que gestão é um cargo. Independente disso, a minha profissão é vendas. Uhum. Eu sou vendedor, Uhum. independente da função que eu exerça hoje dentro do grupo, né? Então, eu sempre vou ser vendedor. Só que você passa a ter tanta demanda, vamos dizer assim, burocrática, organizacional, Se torna um resolvedor. que você não consegue mais ter aquele jogo de cintura, porque assim, a tua cabeça vira um turbilhão. Eu virei gerente de vendas com 23 anos, de 6 vendedores. Então, eu cuidava de 6 vendedores e muitos deles com muito mais experiência que eu. Então, era realmente um desafio absurdo. Então, quando algum cliente me procurava, porque era normal que me procurasse, né? Já tinha ali praticamente 5 anos que eu fui vendedor, então eu tinha já uma carteira de cliente. Então, eu fazia aquela recepção, eu fazia aquela primeira, mas já trazia algum vendedor que tivesse na vez ali junto para poder dar assistência, porque eu sabia que eu não ia conseguir, Uhum. né? Porque assim, eu era o paizão daquela equipe, né? Então eu não podia abandonar o 1 e o 2 para dar atenção para o 3 100%. Então eu passava a bola e ficava sempre à disposição dos outros, Entendi. né? Para que eu não conseguia, vou lá, vou sentar para atender, enquanto isso eu tenho outros 4, 5 atendendo Uhum. e que eles dependem de mim para tudo. Entendi. Para avaliação do seminovo, para uma condição de fechamento, uma cortesia, alguma coisa nesse sentido, preço, né? Então, eu tentava não atender, ou atender o mínimo possível, para estar sempre à disposição da equipe. Entendi. E aí você ficou nessa função por quanto tempo? Quando você pegou a parte da gestão das vendas? O Moarama, eu assumi, então, em janeiro de 17, né? Quando eu tinha já 6 anos de Fancar. E eu fiquei até março de 18. Então, de 2016 até 2018, você conheceu a ua esposa? Não, a gente estava junto já desde antes. E eu já vou te contar como é que Ah, chegou nessa história aí. porque até então, né? A gente começou em 2012. Então, quase toda a minha carreira da Fancar, ela já estava que do meu lado. A legal, gente estava cara. junto. Nossa, fazia tempo, então. Faz tempo. Faz tempo. Nossa. E ela foi... 13 anos junto. Nessa próxima fase que eu vou te contar agora, ela foi muito importante. Porque aí eu fiquei como gerente de vendas da Fancar, então, de Umuarama até a exposição, a feira de exposição de março de 2018. Uhum. No findar da Expo Umuarama, o patrão, o Fábio Perim, veio ao Umuarama novamente e me chamou para uma conversa. Ele falou, olha, a gente está gostando muito do teu trabalho, né? Já tem mais de um ano que você está na função de gerente de vendas. Você fez um trabalho incrível, superior ao ano anterior, do outro gerente que saiu, que já tinha mais experiência que você, e por isso a gente acha que você já está pronto para você cuidar de uma operação sozinho. Eu falei, como assim? Ele falou, não, a gente acha que não uma operação do porte de Umuarama, mas uma operação menor, mas você já tem condição de tocar o pós-vendas, de tocar financeiro, administrativo, vendas, se tornar um gerente geral de uma unidade nossa e a gente tem uma oportunidade para te oferecer. Aí vem a história da minha esposa, a Marília. Porque assim, a gente namorava desde 2012, então faziam 6 anos que a gente estava junto. Ela já tinha se formado em Direito, já tinha feito uma pós-graduação, já tinha feito OAB, então ela estava em início de carreira, né? No segmento do direito, da advocacia. E eu trabalhando como gerente de vendas da Fancar, aí o Fábio, né, o dono da empresa, chega para mim e me faz essa proposta. Tem uma cidade chamada Primavera do Leste, que a gente tem muito carinho. Nós temos uma loja lá desde 2002. Lá no Mato Grosso. Lá no Mato Grosso, vai dar, ele falou assim, na época ele falou, vai dar uns 1.200 quilômetros daqui. E a gente precisa de um gestor lá para fazer um trabalho de levantar a equipe, de motivação. Você sempre foi muito para cima, sempre, né, trouxe a equipe junto de você. Então a gente precisa fazer um trabalho de resgate. Nós precisamos dar um upgrade na loja. Lá era Renault?
Lá era Ford. Lá era forte também. Ford também. E ele falou assim, cara, eu acho que você tá pronto pra ir, né? Porém, eu sei que você tem uma namorada, que não é de hoje, né? Já tem algum tempo que vocês estão juntos. E aí eu vou posar aqui na cidade hoje, porque eu quero que você vá pra casa, conversa com ela, pensa, e caso você for aceitar, amanhã a gente conversa de novo pra falar de valores e tudo mais. Primeiro vamos ver se é passível de você ir. Uhum. Né? Se for, a gente senta pra falar de como é que você vai ganhar, o que, que eu vou te oferecer e tudo mais. Rapaz, eu fiquei extremamente lisonjeado, porque, É um convite do dono, né, né, cara? do dono. Então, já tinha passado há 1 ano e 3 meses antes por aquele processo, né? Como se fosse um processo seletivo do zero para se tornar gestor. Nisso eu tinha 24 para 25 anos. Então eu era um novo velho, porque desde aquela conversa do Dagoberto lá atrás, eu comecei a me portar diferente. Então, Vamos falar um pouquinho sobre isso, Gui. Antes da gente ir para a Primavera do Leste, para quem está nos assistindo, aprender um pouco com a sua história também. Uma coisa que chamou muita atenção para mim, que competência ficou muito nítido, que você tem muita competência. Mas essa mudança de postura, de posicionamento, fez diferença? demais, demais. Porque assim, Rick, como eu comentei agora há pouco, né? O profissional era mais importante para mim do que qualquer coisa. Uhum. Porque assim, eu sabia que eu precisava. Eu não tinha. Eu costumo dizer que eu não tinha as costas quentes. Eu não tinha respaldo de pai, mãe, ou tio, ou tia. Eu precisava me sobressair por mim mesmo. Uhum. Então, por isso que eu sempre falo que eu sou muito grato ao Dagoberto por ter me dado feedbacks no momento em que era necessário para que eu me tornasse quem eu me tornei. Uhum. Então, naquele momento, era muito importante a minha vida profissional. E automaticamente, a minha vida pessoal ela precisava vir junto. Isso. Aí você linkou. O amadurecimento, ele precisava ser do Guilherme, Uhum. não do Guilherme vendedor, Uhum. né, ou do Guilherme pessoa. Ele precisava vir junto. Uhum. Então, assim, eu conseguia me destacar na parte profissional, só que o amadurecimento pessoal não estava vindo. Eu gostei da frase que você usou, o velho novo. Porque com pouca idade, mas já com um posicionamento de quem muitas vezes naquela época só mais velhos tinham. Sim. Só a postura de quem já estava ali há muito tempo, né? E a Fancar me proporcionou muita coisa nesse sentido de mudança, porque eu lidava, né? A Ford, a marca Ford, pela qual eu tenho muito orgulho, né? E paixão, ela sempre foi uma marca muito bem posicionada e de um público de um poder aquisitivo mais elevado. Uhum. Então eu lidava com pessoas muito polidas, sabe? Com pessoas de um poder aquisitivo mais elevado, pessoas com uma posição social muito de destaque. Então eu precisava falar com essas pessoas na mesma altura. Uhum. Então eu precisava buscar esse amadurecimento. Até para ter o respeito delas, Sim, né? sim. Porque uma coisa é fato, ninguém quer aprender com quem sabe menos que você. Com certeza. Que legal, cara. Que legal essa percepção. Mas vamos lá, voltando então pra Primavera do E Leste. aí foi pra casa conversar com a esposa. Aí fui, né, pra conversar com a namorada na época. Não era nem E noiva aí, ainda. não era nem noiva. Nossa, era muito E parceiro. aí ela falou assim: não, vambora, eu vou junto. Eu vou junto. E aí meus sogros falaram: olha, pelo menos tem que noivar. Eu sei que a Fancar precisava meio pra logo. Então essa conversa foi num dia 15, no dia 1º eu tinha que estar lá. Né? Vamos supor, Super rápido. super rápido eu tinha que estar lá. Mudança de vida, né? Não é mudança de casa. Né? E era uma mudança absurda, né? Porque eu costumo dizer que a Fancar me casou. A Fancar foi tão importante na minha vida que ela fez parte de todas as minhas evoluções. Como pessoa, como profissional. E como pessoa, ela me casou. Porque até então, eu costumo dizer assim, que era fácil. Quando, Tava na acomodado. fase do namoro, quando briga, cada um vai para sua casa, todo mundo dorme, no outro dia tá tudo certo. A partir do momento que você vai morar junto, que você vai dormir na mesma cama, não tem essa. Né? Então, você precisa se resolver ali, porque não tem pra onde correr, tava a 1.200 quilômetros de distância. Uhum. Então, meus sogros exigiram que nós noivássemos, e nós fizemos o noivado, e aí a gente foi morar junto lá no Mato Grosso.
Esse período de Mato Grosso, para mim, foi muito difícil. Eu tive Outra uma... cultura, longe de tudo. Cara, eu vou além, assim, eu acho que cultura, o jeito, o jeito comercial, o jeito de como vender, completamente diferente. Como se eu tivesse em outro país, falava só a mesma língua, mas era tudo diferente, Que doideira. né? E aí, só que aí a falta, eu sempre tive muito amigo. Bom, você sabe, a gente se conhece há, poxa, sei lá, uns 20 anos, pelo menos. E eu sempre fui muito rodeado de amigos, a minha família é muito grande, sempre todo mundo foi muito unido. E aí eu me vi lá, Só você e a esposa. só É eu noiva, né? e a noiva e mais nada. A gente foi morar num apartamento que era praticamente um kitnet, era 3 cômodos. Era cozinha com lavanderia, sala e quarto banheiro, né? Vamos dizer assim. Tudo meio conjugado ali. E aí, cara, eu entrei numa depressão monstruosa. E a Marília, minha esposa, foi quem me deu força para continuar, para ficar. Porque eu tive vontade de abandonar, de desistir durante muitas vezes, né? Teve um período que de 7 dias da semana eu pensava em voltar embora 8. Então eu queria muito e ela me segurava. Ela falava: "Não, viemos até aqui para perseguir a tua carreira, para seguir e tal". E aí tinha uma outra situação que ela não conseguia se encaixar como advogada lá, né? E ela achava que por ser um lugar menos populoso ia ter bastante oportunidade. E isso não aconteceu. Então ela como profissional não aconteceu. E eu tava ali batendo cabeça. Em relação à empresa, o profissional tava ok, mas comigo era desesperador, né? Eu via a minha família aqui em Umuarama, né? Os Foi meus, a meus balança de pais. até onde o dinheiro vale a pena. E eu fui fazer essa conta só depois. Mas por enquanto eu continuei. Continuei firme. Fiquei 1 ano e meio ali em Primavera. Nossa, bastante. Fiquei 1 ano e meio. E aí, quando deu 1 ano que eu tava em Primavera, eu queria algo maior, né? E aí, na época, a Fancar, ela não vendia só carro Ford, né? Ela vendia caminhões também. Tinha uma concessionária de caminhões em Rondonópolis e a gente também vendia caminhões em Primavera. Porém, era uma concessionária plena em Rondonópolis, grandiosa e que fazia um volume absurdo, né? Falando de sul do Mato Grosso, no segmento de caminhões ali, ela era líder. E aí eles me deram a oportunidade, falaram: vamos te levar lá para Rondonópolis, para você tocar Ford Caminhões e tal, Fancar Caminhões. E eu, mais que depressa, falei: não, eu topo o desafio, né? Eu já me sentia com um sentimento de dever cumprido, né? Porque Queria desafios novos. o que eu precisava fazer em Primavera, que era dar esse up na concessionária, esse upgrade na concessionária, contratar, demitir, organizar, arrumar fachada, organizar a loja, isso aí estava pronto e o negócio estava rodando muito bem. E aí a Ford Caminhões para de produzir 1 mês antes de eu fazer essa mudança de cidade. Mas isso foi ótimo, né? Imagina se eu já tivesse mudado. Foi aquela vez que fechou a. A fábrica de Entendi. São Bernardo do Campo, quando a Ford Entendi. parou de produzir caminhões, né? E aí nós fechamos, nós ficamos sem a fábrica, sem a Ford parou de fabricar, e aí nós tivemos que encerrar a operação de caminhões e ficamos com o prédio lá, depois alugamos para outra coisa e tudo mais. E aí eu mantive ali em Primavera por mais um período, e aí foi quando a Fancar começou a olhar para o mercado que a Renault estava ganhando. A Renault começou uma montadora que já estava desde o começo dos anos 90, né? Na abertura da importação, já começou a vir em carro de fora. Foi a Caoa que trouxe a Renault para o Brasil lá no começo dos anos 90, quando foi liberada a importação de veículos. Mas ela começou a ver possibilidade para o mercado brasileiro e ela montou a fábrica de São José dos Pinhais em 99. Certo. Então já era uma fábrica de 20 anos e a Fancar começou a visualizar, né, o grupo, uma oportunidade com a marca Renault. E aí eles adquiriram a bandeira para Rondonópolis. Rondonópolis, uma cidade lá de, na época, 250 mil habitantes.
Então era um desafio muito novo, né? Uma praça grande, uma realidade que eu ainda não tinha vivido. Porque Primavera era um pouco menor que o Moarama, Uhum. né? Na época que eu fui embora lá em 2018, Moarama lá com seus 100 mil Deu muito habitantes. baque? O Primavera com clima? 70. Primavera, Rick, ela é muito privilegiada em relação ao Mato Grosso. Porque ela é uma cidade alta. Então ela tá, vamos dizer assim, vamos pegar uma referência ali, a Chapada dos Guimarães, ela fica em cima de um chapadão. E Primavera tá numa altura muito parecida. Uhum. Não tá no buraco igual Cuiabá. Não, não. Porque Cuiabá é um forno, né? Então, assim, tem o calor no tempo que tem calor? Tem, mas a noite tranquila, é fresco. Cheguei a pegar, durante esses 18 meses que eu morei em Primavera, inverno de 8 graus. Uma realidade muito parecida com aqui. Uhum. A diferença é que aqui, né, que lá é cerrado, aqui é Mata Atlântica. E aqui a gente deu um calorzão, final do dia chove. Lá não chove. Uhum. Lá tem o período da 6 estiagem. meses? 6 meses de estiagem, 6 meses de chuva. Uhum. Então, se for no período da estiagem, fizer aquele calor, estiver no período da estiagem, vai continuar estiado e não vai ter o que fazer. Entendi. Né? Mas foi bem tranquilo. Quando eu me mudei para Rondonópolis, daí a Fancar comprou a bandeira da Renault E iniciar a operação lá. e ia iniciar a operação lá e me convidou. Na época foi um frio na barriga. Eu falo para você que eu acho que é um dos maiores desafios que Foi a eu primeira tive. vez que você mudou a marca. Mudei de marca. E eu costumava dizer que eu não falava, eu não sou vendedor, eu sou entusiasta. Uhum. Então eu vendo bem, eu entendo bem do produto, da marca, da história, porque eu sou entusiasta do Henry Ford, da Ford, de modo geral. E não sei se vai dar certo, e aí frio na barriga, mas era aquela coisa do degrau. Né? Quantos degraus eu já tinham Né? subido até agora? Eu ia ficar ali estacionado? Uhum. Né? Porque para que Primavera se tornasse a praça que é Rondonópolis, pô, isso já fazem, sei lá, 7 anos, 6 anos, e cresceu, mas cresceu 15 mil habitantes, 20 mil habitantes. Então não teve um crescimento populacional expressivo o suficiente da Só um concessionária, crescimento normal. da concessionária dobrar de tamanho. Uhum. E a oportunidade que eu estava tendo de ir para Rondonópolis era de uma oportunidade de dobrar a área de atuação. E ainda continua uma evolução maior também. Sim. E aí eu falei assim, quer saber? Os caras estão apostando em mim. Não, eles falavam, você vai dar certo, porque eu cheguei a negar. Falei, não vou, Renault, eu não sei se eu vou conseguir e tal. Falei, não, você vai conseguir. Vai conseguir. E aí, mudei para Rondonópolis. E aí, mudei para Rondonópolis para concluir ali, no final da obra de construção da concessionária. Inauguramos no dia 5 de março de 2020. No dia 15, deu a pandemia, o primeiro lockdown. Putz. Então, eu operei a Renault durante 1 ano e meio. Né, o primeiro ano e meio de vida da Renault Fancar foi durante a pandemia. Tudo novo. Mas, cara, foi muito legal e foi muito gostoso essa época, porque assim, aí minha esposa engravidou, tivemos o filho na pandemia, deu um friozinho na barriga nessa época, mas a gente conseguiu tirar de letra. E a Renault, ela tinha um diferencial em relação às outras montadoras, porque naquela época, pela dificuldade de matéria-prima, muitas montadoras começaram a não ter carro para produzir, não conseguia finalizar os carros. Uhum. E a Renault, eu não sei o que acontece, mas ela tinha estoque. Ela tinha estoque de matéria-prima e ela conseguiu produzir carro durante um período maior do que os concorrentes. Então, quando ninguém tinha carro, ela tinha. Então, a gente conseguiu fazer a Renault performar extraordinariamente bem naquele momento, sabe? Diferente do que a gente imaginava, porque, assim, a gente tinha um pouco de receio. Uhum. É uma marca nova, o Grupo Fancar estava focado em outras marcas, já tinha experiência em outras marcas, principalmente na Ford, né? Mas naquele momento já tinha Fiat, já tinha Volkswagen, já tinha várias concessionárias Ford, e a Renault era a primeira. Então, o medo de dar errado era muito grande. E a responsabilidade que eu estava assumindo também era muito grande. Né? Entendi. Eu não poderia decepcionar, né? Baseado na carreira que eu estava construindo ali. E graças a Deus, deu certo. Aí ficou lá mais quanto tempo? Aí fiquei mais 1 ano e meio. Aí a Fancar pegou e falou assim, agora eu preciso de você em Campo Mourão. E aí mais uma vez eu mudo de marca. Aí eu fui para Campo Mourão
em 2021 para 22 e assumi como gerente geral a Fancar Volkswagen. Né? A Fancar, ela tinha naquele momento Volkswagen Fancar em Campo Mourão, Toledo, Assis Chateaubriand, Guaíra e Palotina. Eram 5 concessionárias Volkswagen. E Campo Mourão ainda era matriz dessas todas. A principal. Era. E aí era uma empresa ali com um quadro de funcionários de 35 funcionários. E aí vai o Piazotti despencar lá do Mato Grosso de novo. Mais Volta próximo pro da Paraná, família, mais né? próximo da família, O que é um ponto positivo. para assumir uma concessionária que tinha sido recém-adquirida, né? Era de um outro grupo. Esse grupo ficou mal das pernas e aí vendeu a bandeira para nós. E aí fui lá para Campo Mourão para poder estruturar. E isso foi um período também bastante complexo. Porque assim, Neném. o filho pequeno, né? Acabou de sair da pandemia. A gente comprou a concessionária e o grupo Fancar adquiriu a concessionária e ficou com muitos colaboradores que eram do antigo grupo. Nossa. E aí eles não conseguiam se adaptar A cultura? à cultura da empresa, né? Muda tudo. As diretrizes Muda tudo. Cara, eu fiquei... Muda a liderança, muda Eu tudo. cuidei de Volkswagen. Um dia eu tava fazendo uma conta, eu cuidei de Volkswagen. Eu acho que o pior ofício da função de gestão é fazer um desligamento, demitir uma pessoa, né? Porque assim, eu tenho consciência de que a gente não demite ninguém. São as pessoas que se demitem. Uhum. Por N motivos, cada uma com o seu. Mas mesmo assim, é difícil. Porque por trás daquela pessoa tem uma família, tem um objetivo, tem um compromisso, né? E nesses 2 anos, eu fiquei daí 2 anos gerenciando a Fancar Volkswagen de Campo Mourão, eu tive que fazer 19 desligamentos. Nossa. Então deu quase 1 por mês. Então teve meses que teve 3. Nossa. Então foi um período assim muito difícil para mim, né? E assim, chegou num ponto, quando eu tava ali com praticamente 2 anos de Volkswagen Fancar de Campo Mourão, meu filho tava com 2 para 3 anos, e aí já começou aquela fase de escolinha, e a gente começou a sentir a dificuldade de morar em uma cidade onde a gente não tinha apoio. A rede de apoio é muito Rede importante. de apoio, né? E criar raiz numa decisão, né? No final do nosso primeiro ano, o Arthur, meu filho, entrou de férias. E aí a minha esposa, a gente tinha montado uma loja de confecção para ela. E eu gerenciando a Fancar Volkswagen. Não tinha como ficar com o Arthur. Porque na loja de confecção dela era praticamente só ela e uma ajudante. E o Arthur de férias, trouxemos ele para Umuarama. Deixamos ele aqui com a minha sogra. No sábado, viemos no final de semana, passamos sábado, domingo à noite a gente foi. Ele ficou bem até quarta-feira. Quarta-feira quer papai, quer mamãe, quer papai, quer mamãe. Ele já estava numa fase de ir para a escola, então é uma fase que ele já sabia o que queria, já tinha suas vontades próprias, né? E aí, no desespero, minha sogra falou, vem buscar. Não tem o que fazer, vem buscar. E a gente teve que vir fazer um bate-volta na hora do almoço. 100 quilômetros daqui Campo Mourão. Mas é 100 quilômetros que ali dá 1h15, 1h20, dependendo do trânsito, né? Então, para fazer esse bate-volta na hora do almoço, 2 horas tanto eu quanto a Marília atrasou. A loja teve que fechar, né? Na época, a loja de confecção que ela tinha. E aí a gente começou a ver que tava difícil, né? Tava difícil a vida ali. E assim, eu não conseguia... a Volkswagen naquele momento estava numa fase muito difícil. Financeiramente não estava compensando tanto, né? E eu firme ainda pelo orgulho da trajetória, pela carreira. Mas chegou um ponto que aí vem aquela frase que você falou um pouco antes. Até que ponto que vale o dinheiro? Né? E aí era um ponto que o dinheiro também não estava valendo muito. Né? Então eu falei assim, não, eu preciso voltar para Umuarama, né? Eu preciso voltar para perto da minha família. Essa rede de apoio vai fazer muita diferença, tanto para mim quanto para minha esposa, para o meu filho. Eu quero que o meu filho cresça tendo contato com os tios, avós, importante. Os avós, né? E aí eu liguei pro dono da Fancar, pro Fábio, meu patrão,
pedi para fazer uma videoconferência com ele. Falei, olha, Fábio, comecei a conversar com ele, não contive as lágrimas. Falei, olha, eu quero sair. Para mim deu, assim, eu fico o tempo que você precisar, mas eu preciso voltar para minha casa, eu preciso voltar para Umuarama, né? O aluguel aqui já começou a ficar um pouco mais caro, né? O meu senhorio aqui já subiu o aluguel da minha casa, a escola vai ter reajuste também do meu filho, tá tudo muito difícil. Então, Umuarama é tudo mais barato. Lá a gente é alguém, porque é conhecido, as nossas famílias são todas daqui, nascidas e criadas. Então, eu preciso voltar para Umuarama. Para mim deu, eu agradeço demais a oportunidade, mas eu não quero que o meu descontentamento pessoal atrapalhe no meu Os desempenho negócios, né? profissional. Tem Então, toda uma trajetória, não vai jogar isso pro não ralo. vou jogar isso por ralo. Eu queria poder, eu falei para ele com essas palavras, eu quero poder olhar no retrovisor e ver as coisas bonitas que eu fiz até aqui. As marcas que eu passei, as oportunidades que você, como grupo, me deu, né? O tanto que eu cresci aqui, eu não tenho palavras para agradecer, mas eu começo a enxergar que tá chegando o fim do meu ciclo. E aí ele falou, tá bom, beleza. Perguntou quanto tempo eu ficaria. Eu falei, olha, Que frio na espinha, hein? pela consideração que eu tenho pelo grupo e pelas oportunidades de ter chegado onde eu cheguei, eu fico o tempo que você precisar. Ele, tá bom. Então eu vou encontrar uma pessoa para te substituir, e aí assim que eu conseguir essa pessoa, eu te libero. Eu falei, beleza. Cara, parece que tava com 200 toneladas um fardo de 200 toneladas nas costas, parece que eu descarreguei aquilo ali naquela hora. E aí beleza, aí toquei, falei assim, não, e esses últimos meses que eu ficar aqui, eu vou dar o meu sangue mais do que eu já dei Fazer até acontecer. aqui para poder sair bonito. Falar assim, olha, pediu para sair, mas deixou um legado, mas fechou com chave de ouro. Aí não deu 30 dias depois dessa conversa, ele me ligou e falou assim, cara, topa um desafio comigo? Eu falei, desafio? Eu falei, todos os desafios que você me propôs eu topei, não vai ser agora que eu não vou topar. O que é? Ele falou, cara, olha, eu entendi a tua necessidade. Ele falou, eu passei por uma situação assim, né? Mudei de cidade para minha cidade natal tem alguns meses, né? E era uma coisa que eu também tinha necessidade. E eu entendi que não tem dinheiro no mundo que eu te pague que você vai ficar contente em continuar aí na Fancard de Campo Mourão. Entendi a tua necessidade de ir para o Umuarama. Então eu gostaria de te propor, se você aceitar ir para o Umuarama com a mesma posição como gerente geral, com a mesma remuneração, a mesma métrica que você tem em Campo Mourão, tá feito. Eu falei, ô louco. Ele falou, você aceita? Eu falei, mas não tem nem que me perguntar. Eu falei para ele, eu defini que eu voltaria para o Umuarama. E não sabia nem o que eu ia fazer da minha vida. Eu não quis sair da empresa por descontentamento de alguma forma em relação à empresa. É porque eu precisava ficar perto da família, era isso que... Eu cheguei num momento da minha vida que isso é uma coisa que hoje eu preciso, né? Então, claro que eu vou aceitar. Que legal, né? Cara. Claro que eu vou aceitar. Ele Como falou, você cara, encaixou as coisas, né? Sim. E aí ele falou, olha, a gente gosta muito de você, a gente não queria te perder, e nós ficamos, ele, o pai dele, a irmã, né? Que são os diretores que cuidam dessa parte aí, a gente ficou quebrando cabeça o que a gente poderia fazer para não te perder. Aí ele falou, ainda brincou, falou, só não me pede aumento por um período aí, porque eu tô tendo que pagar mais pro outro que tá em Umuarama e pro teu lugar, né? Para eu não te perder. Eu falei, não, fica tranquilo. Em relação à remuneração, eu estou satisfeito e eu entendo a sua posição como empresa, né? Eu já estou do lado de cada mesa há algum tempo, então eu consigo ter isso com bastante clareza. Ele já movimentou também umas peças importantes. Sim, que já tinha muito tempo de casa também, assim como eu tinha, né? Mas eu fiquei muito lisonjeado. Eu me senti valorizado. Que legal. E aí vim para Umuarama, né? Em Campo Mourão, naquele momento, eu estava construindo uma Renault. Então eu vim da Renault, gerenciei Volkswagen e estava construindo uma Renault para ter em Campo Mourão. E aí eu vim para cá, quando eu estava lá quase concluído a obra de reforma da Volkswagen, da nova Volkswagen, estava construindo a nova Renault,
E eu venho para o Umuarama daí para fazer esse mesmo trabalho aqui. E tá que é- construindo também, né? Aqui foi construído depois que eu cheguei. Depois que eu cheguei, eu consegui terminar de acertar, né, com o pessoal da François Empreendimentos, A nova sede. a nova sede. Que ficou maravilhosa. Já tinha definido o local, só ainda tinha algumas pendências em relação ao projeto. Uhum. E aí eu catei aquilo ali e falei, não, vamos resolver isso aqui logo, eu preciso resolver minha vida, né? E aí quando foi em outubro do ano passado, nós inauguramos a Renault, né? A nova concessionária Renault da Fancar, aqui em Umuarama. E aí nós fomos para 3 concessionárias, né? A primeira foi lá em Rondonópolis, depois eu fiz uma em Campo Mourão, saí um pouquinho antes para vir para Umuarama, por essa necessidade, né? E aí o gerente que estava em Umuarama, que foi para lá, que teve o prazer de inaugurar, mas eu tive lá no momento da inauguração. E aí inauguramos aqui praticamente um ano depois. Então, Entendi. hoje, 3 concessionárias Renault no grupo. Ô Gui, só pra quem está nos assistindo entender a dimensão do grupo, quantos concessionários tem mais ou menos hoje? Entre Hoje- concessionária e loja, enfim. Hoje o Grupo Fancar, ele tem 20 concessionárias entre 5 marcas, né? Ford, Fiat, Volkswagen, Renault e Honda. Honda carros, não motos, carros. O nosso negócio é carro. E a gente tem um consórcio próprio também, né? Cada montadora tem sua administradora de consórcios, mas a Fancar lá atrás, em 2009, adquiriu um consórcio próprio, então ela tem uma administradora dela. Uhum. Né? Então a gente comercializa o nosso consórcio mesmo. É um consórcio mais familiar, um consórcio mais tranquilo, mais gostoso de trabalhar. Grupo mais seleto, né? Também. É, mais seleto. A gente costuma dizer que a gente tem consórcio para vender carro. Uhum. Né? A gente não tem consórcio para fazer grandes negócios, para ganhar dinheiro baseado nisso. A gente tem consórcio para vender carro. Então, o nosso consórcio é um consórcio de casa, de família. Consórcio que, por mais que tenha a obrigatoriedade de ter um 0800 para atendimento ao consumidor, mas é um atendimento que você faz um consórcio lá comigo, você vai lá e conversa comigo. Uhum. Ah, preciso dar um lance, você vai ligar para mim, você vai mandar no meu WhatsApp, eu vou fazer essa ponte, né? Eu vou ser esse acesso para você, Legal. como Grupo Fancar. Então, é muito próximo, o consórcio Fancar ele é muito, muito fácil de lidar. Né? Então, a Fancar tem a Fancor, que é a Fancar corretora, tem a Fancar administradora de consórcios e 20 concessionárias entre essas 5 marcas que eu falei. Cara, e como que você fez pra conseguir conciliar tudo isso psicologicamente falando? Você fez terapia, além da sua esposa, teve mais algum apoio? Porque, cara, que mudança. Foi uma mudança 360 2 vezes, né? 2 vezes. Eu falo que foram vários loopings, assim, até Não, seu chegar, psicológico é forte. chegar aqui nessa conversa. Mas, olha, vou contar pra você que a sertralina tá em dia, viu? Não, tem que ter, porque... Não, eu tive sim. No período que eu fiquei em Campo Mourão, eu tive algumas situações na minha vida pessoal que me abalaram um pouco, Uhum. né? O meu vô, que é quem me criou, que eu sempre tive consideração como pai, ele ficou um pouco doente, ele se adoentou, né? Muito engraçado essa história, muito engraçado e triste ao mesmo tempo, porque assim, parece que ele precisava que eu retornasse para o Umuarama para ele descansar. Eu assumi, depois da conversa com o patrão, de aceitar voltar para o Umuarama, eu fiquei uma semana lá, uma semana aqui, fazendo a transição do outro gerente para mim, e uma semana lá, fazendo a transição de mim para ele. Uhum. E aí, na terceira semana, a gente começava aqui na segunda-feira, eu aqui e o outro gestor lá, cada um por si e Deus por todos. Nessa segunda-feira, meu pai faleceu. Então, assim, pode ser que sim ou que não, eu não sei. Ele foi um dos motivos mais fortes, assim, que me deu vontade de voltar para o Umuarama. Porque ele foi minha referência de pai, ele foi minha referência de ética, de honestidade. Toda a minha formação como ser humano foi por ele, sabe? Foi pelo meu avô. E eu vendo que ele estava... Eu queria muito que o meu filho tivesse a oportunidade de crescer com ele, de ter lembranças dele. Entendi. Eu sabia que ele não ia ser para sempre, né? E por estar doente, isso é uma coisa que aconteceria
há mais ou menos tempo. Então, a minha vontade de voltar para o Umuarama era mais por causa disso. Não imaginaria que eu perderia ele tão rápido. Eu achava que eu ia poder Tem mais tempo. curtir um pouco mais ele, né? Porque dentre essas mudanças todas, entre Primavera, Rondonópolis e Campo Mourão, foram 5 anos que eu fiquei fora, né? E durante o período que eu fiquei no Mato Grosso, eu cheguei a ficar 1 ano sem vir em Umuarama. Nossa. Né? Porque a logística era muito difícil, é momento de pandemia, meu filho nasceu lá, não dava para ninguém daqui para lá para ajudar, então a gente aprendeu a ser um casal, aprendeu a ser pais na marra e sozinhos. Tudo de primeira viagem. Tudo de primeira viagem, cara, não foi fácil. Mas eu falo assim que foi bom, foi fundamental, foi importante estarmos sozinhos para que a gente tivesse a experiência que a gente tem hoje, né? Minha esposa está grávida de novo. Então Parabéns. ter agora uma menina, né? Você que é pai de Você menina. vai amar ter menina. Cara, era o meu sonho. É muito Era o bom. meu sonho. Porque Todo o pai... meu filho, o Arthur, ele é puxa-saco da mãe, né? Então precisava de alguém para ser puxa-saco do pai. A mulher vai pro homem. Você pode ter certeza. E aí, assim, a gente hoje é muito tranquilo, né? Essa gravidez está sendo muito tranquila. A gente tá Tem rede com de bastante apoio. pé no chão por causa dessa questão da rede de apoio. Tem e tal. raízes. Mas assim, a rede de apoio, a gente nem tem contado muito, nem tem tido tanta necessidade, porque a gente aprendeu tanto a ser independente Virar, né? que ficou tudo muito mais fácil. Uhum. A gente, uma coisa que naquela época era uma tempestade em copo d'água, a gente tira de letra. Uhum. Né? Então eu falo que a nossa história foi muito legal, a minha história como profissional, a nossa história como família, como casal, porque todas essas dificuldades, esses altos e baixos, eles fizeram com que a gente se fortalecesse, sabe? E criasse, as experiências nos desse discernimento para que a gente chegasse hoje nesse ponto com a mentalidade, com a cabeça que a gente tem hoje. Legal. Quando você se tornou pai, mudou alguma coisa nos negócios? Não, Percepção? não, Rick. Só mesmo essa questão assim de... Foi quando eu me tornei pai que eu tirei o profissional do primeiro lugar. Aí virou essa chave. Aí foi uma virada de chave. Então, assim, eu era acostumado, porque quando eu comecei a namorar com a minha esposa, com a Marília, eu já era vendedor de carro. Então, isso foi lá no final de 2012, e eu já me destacava como vendedor na Fancar, e uma coisa que eu sempre pontuei muito para ela, era que eu tinha que... aquilo era a minha prioridade, não era o nosso namoro. A minha prioridade era Sempre jogou aberto com ela. Sempre joguei aberto. Era o meu profissional, porque eu não tinha mais nada para me agarrar. Então, para que eu me destacasse na minha vida, em todos os aspectos, eu tinha que me apegar no meu trabalho. Então, isso sempre foi muito claro. Até o momento que o Arthur nasceu. Quando o Arthur nasceu, isso caiu por terra. Quando o Arthur nasceu, a minha vida, não vou dizer que mudou, mas os meus valores mudaram. Os meus valores. Né? Os meus valores como família, como marido, como pai, eles mudaram assim, eles deram um looping, né? Viraram dos avessos. Né? Então eu passei a visualizar a minha família de uma forma completamente diferente. Porque quando você é casado, é só o casal, você vai toreando. Você vai toreando. Porque você compensa daqui e tudo mais. Mas quando você tem uma criança, quando você tem um bebê, é no tempo dele. E se você piscar, passou. E se você não der atenção, é perceptível. Não, e piscou, passou. Né? Se você não for presente... Né? Então, por exemplo, quando eu era casado, né? Eu falo que no ramo de carro a gente tem muita demanda pós-horário. Né? A gente tem feira daqui, exposição dali... É evento, é treinamento, é curso, é convenção fora. Então, piscou, relou, você está viajando para algum lugar, ou você está trabalhando numa cidade da região. Então, e eu tinha um comprometimento com isso daí fora da curva. Fora da curva. Eu já na posição de gestor, eu não aceitava menos do que ir todos os dias. Fazia escala para a equipe, mas eu estava todo dia. Então, isso foi uma coisa que mudou quando meu filho nasceu. Falei, opa, peraí. Um dia
é um balbuciar diferente que ele faz, que pode ser que eu perca. E perde E mesmo. se não der tempo da Marília filmar, pode ser que eu não saiba, pode ser que eu não tenha a oportunidade de ver. Então, aí foi quando mudou essa minha questão das prioridades, né? Não deixou de ser importante meu trabalho, mas hoje a minha família está em primeiro lugar, sem dúvida. Gui, já pra gente conduzir pro final, a Ford também passou por um reposicionamento quando fechou a indústria aqui. Basicamente, hoje vocês não têm carro popular. A marca Ford, né? Vocês migraram para um Sim. público mais elitizado, uma classe mais AB. E como que foi isso dentro do grupo de vocês? Reposicionamento total da marca, praticamente. Assim, Henrique, Não tem mais Ford Ka, não tem Focus. Eu falo para você com bastante prioridade nesse assunto, pelo tempo que eu tô na Ford, pelo tempo que eu acompanho a marca, né? No momento dessa reestruturação, eu estava na Renault, mas estava do lado. Então eu vi tudo isso acontecendo de perto. Desde muito antes, a gente já sentia a Ford se reposicionando. Porque eu estava na Ford e acompanhei quando a Ford tirou o New Fiesta sedã de linha e não repôs. Um ano depois ela tirou o hatch e não repôs. Depois ela tirou o Focus hatch sedã e não repôs. Ela tirou o Fusion, que era líder de mercado no segmento sedã grande, e não repôs. E aí você começa a ver o portfólio da Ford ficando menor. Export depois. E aí que tá. A Ford ela só ficou no final com a Eco e com o Ka-hatch sedã, que eram os dois carros que eram produzidos na planta de Camaçari, na Bahia. O resto já vinha tudo de fora. Naquele momento, a gente comercializava a Ranger, mas desde 1997 que ela era fabricada na Argentina, né, em General Pacheco, na fábrica de General Pacheco. E o Grupo Fancar foi muito feliz em estar em cidades estrategicamente abastecidas pelo agronegócio, seja pela pecuária ou pela agricultura. Então, ela sempre foi, as casas, as unidades da Fancar, elas sempre venderam muito bem do portfólio os produtos que eram voltados para o agronegócio, que eram as picapes, que é onde a Ford sempre foi, não vou dizer líder, porque nem sempre foi líder, mas sempre foi referência, né? Quem não se lembra de F1000, F100 e assim por diante, né? Então, como as casas, as unidades da Fancar sempre estiveram em cidades de interior, aonde mais sofreu foram as capitais. As capitais... Desde saiu do popular, isso, que tem muito. E as cidades que não tinham. Então, o que aconteceu? Em janeiro de 2021, o governo federal decide por não renovar o benefício tributário que a fábrica tinha lá na Bahia. E a Ford tem a obrigação de antecipar aquilo que ela já fazia, já vinha programando. Então, o que acontece? A Ford ela já vinha fazendo uma transformação, um reposicionamento de forma estratégica e lenta para que o consumidor brasileiro não sofresse o impacto da noite para o dia a Ford mudar o portfólio. Então, ela foi tirando determinados produtos e foi planejado. A gente já vinha essa transformação lá desde 2015. A Ford fazendo esse movimento. Entendi. 2015, 2017. Só que ela foi reestilizando alguns produtos para ela ir se mantendo até ela ter produtos importados coerentes para trazer para o mercado brasileiro. Só que quando o governo federal ele corta esse incentivo, a Ford fala, olha, então para mim não dá. Naquele momento os carros já vinham de fora, a grande maioria. A Ranger, que para nós do Grupo Fancar era o nosso carro-chefe, então para nós não sofria muito impacto, né? E a EcoSport e o Ford Ka paravam de ser comercializados por não ser mais produzidos a partir daquele janeiro de 2021. Então a Ford encerra a fabricação. Entendi. E aí o governo federal fica naquela, como assim? Vai fechar? Fala, vamos fechar. Porque daí é inviável, né? Só é viável eu continuar produzindo esses dois produtos no mercado brasileiro se eu tiver um incentivo. Mas não tem problema. A Ford não ficou sapateando. Porque ela já tinha
essa intenção, esse reposicionamento de marca, né? Igual nós tivemos agora com a Kids, né? O Sim, rebranding. sim. A gente não teve uma mudança de logo, Uhum. mas a gente teve uma mudança de portfólio, né? Um reposicionamento de marca. E que eu achei super interessante. E aí a Nichou. Ford ficou nichada, então o que E- acontece? Para nós do Grupo Fancar, a gente não sofreu zero, Uhum. porque o nosso produto principal em todas as Sempre nossas foi o lojas alto. foi, porque a gente está em cidades estrategicamente que são voltadas para o agro, seja para pecuária ou para agricultura. Interessante. Pro pessoal que tá nos assistindo, Gui, quais são os modelos que vocês vendem hoje? O que o pessoal pode esperar da Ford? Que eu sei, assim, conforto não tem igual, né? Sim, Em sim. termos de acabamento, Ford é Ford e acabou. É. Mas quais modelos vocês trabalham aqui em Umuarama? Como que as pessoas podem entrar em contato se elas tiverem interesse de fazer um test drive, comprar um carro com vocês? Tanto para Ford quanto para Renault, né? Exatamente. Eu falo que a gente É trouxe, verdade, a gente Renault trouxe tem a linha de entrada, a linha de inclusive, entrada. mais acessível do mercado. Sim, o Kwid é o carro mais barato do mercado brasileiro. Verdade. E o motivo de nós termos Renault aqui em Umuarama, especificamente, porque nós temos a Fancar abriu aqui em Umuarama em 2003. Uhum. Então nós temos carteira de clientes de EcoSport, New Fiesta, Carrete, Sedã, de 2003 até 2021, quando encerrou a produção. Então nós estamos falando aí de quase 20 anos de comercialização Uhum. e de bastante clientes satisfeitos nesse segmento de entrada. Então, agregar a marca Renault para a operação de Umuarama foi extremamente estratégico, porque a gente já tem para quem vender. O nosso portfólio, a nossa anseio de trazer Renault para Umuarama foi para não deixar órfão esses clientes nossos Uhum. que compraram o EcoSport, que compraram o K, e hoje tem a oportunidade de conhecer a Duster, o novo Cardian, né? Os produtos que hoje a Renault oferece. Kwid. O Kwid, né? Que é a versão de entrada, é um subcompacto, mas extremamente espaçoso, extremamente tecnológico. Hoje, Tem a a partir versão- de quanto? Mais acessível. Hoje o Kwid eu tenho a partir de 64.990. Nossa, cara, não existe outro carro nesse valor. É o carro zero mais em conta hoje no Brasil. Ele tem um único concorrente que é o Mob, mas entrega menos e custa aí, em média de 3 mil E é reais super mais econômico, caro. né? Demais, demais. É um carro que é incrível. Muita autonomia. E tem também a versão 100% elétrica do Kwid. E pra galera que quer comprar um carro desse e se preocupar, mas a manutenção. Tem manutenção aqui. Tem todo o suporte de concessionária aqui em Umuarama, com a Renault Fancar também. Aí, É. galera, ó. Carro mais barato vocês não vão encontrar no mercado. É isso aí. E é top. Sim. E é um baita de um carro. Olha, eu sou muito transparente em relação a isso, tá? A Renault, ela não é uma marca de desejo, assim como alguns concorrentes, né? Ela não tem o mesmo posicionamento que tem a Fiat. Uhum. Por isso, ela sempre vai custar menos e entregar mais por um produto similar. Quando a gente fala de Kwid, ele compete diretamente ali com o Mob, mas entrega mais litragem de porta-mala, entrega 4 airbags, enquanto o principal concorrente, que é o Mob, entrega só 2. Direção elétrica, o Mob hidráulica, e custa com muita coisa a mais, né? Se eu for falar tudo que tem a mais aqui, a gente não termina hoje. Mas com muita coisa a mais, ele custa em média de 3 a 4 mil reais mais barato que o principal concorrente. Porque a Renault ela sabe que ela precisa pedalar uma vez, 2 vezes mais do que o concorrente para que ela tenha o seu espaço. Então ela sempre vai entregar mais. E onde você tem uma concessionária Renault, você tem a tranquilidade de um pós-vendas, de uma revenda posterior, porque você tem assistência técnica. Então é isso que a Fancar vem com a Renault para oferecer para o nosso mercado de Umuarama. Perfeito. Perfeito. Aí você estava falando sobre Ford, né? Hoje a Ford realmente ela teve um reposicionamento. Então a gente começa hoje Com a Territory? com a Territory, né? A partir de 215 mil. Nós temos daí a linha Maverick com a híbrida e a FX4, que é a versão turbo. Aí nós temos as muito Ranger. top também essa Espetacular, caminhonete. espetacular. Keep up. Eu falo que é um carro que ele entrega performance de um super esportivo, tem a altura de um SUV, tudo isso com a versatilidade de ter uma caçamba, né? Um carro extremamente confortável. Super bonito também. E aí temos também a linha Ranger, que tem várias versões, né? Hoje é o carro-chefe? Hoje é. Nós temos a XL, que é uma versão mais simples voltada para frutista, locadora, empresas, grandes empresas. Temos a versão XLS, nós temos a versão XLT, Limited e Limited com kit opcional, que daí ela agrega mais alguns itens.
Então, são 4 versões, mas dentre essas 4 versões, você tem várias possibilidades de configuração. Com motor V6, com motor 4 cilindros. Então, você tem... O portfólio é bem completo e tá aí para todos os bolsos e todos os gostos. Além dos outros carros que a gente oferece. F-150. F-150, que está vendendo muito bem aqui o Marama, né? Já tem algumas rodando aí, um carro que lançou recentemente. Novo Mustang. Esse ano a Ford traz a linha Tremor, tanto para Maverick Tremor, como para F-150 Tremor. O que é essa linha Tremor? A linha Tremor é uma linha um pouco mais off-road do que o próprio carro já é. Né? Então é um carro que ele vem com um grafismo um pouco diferente, com alguns detalhes no laranja. Ele tem uma suspensão um pouquinho mais elevada no solo. Legal. Então é um carro que vem aí para, vamos dizer assim, compor um pouco mais o portfólio da Ford. Esse ano, a Ford traz também mais 2 versões. Hoje a gente comercializa o Mustang na versão GT Premium, mas a gente tem mais 2 versões para esse ano, que é o Mustang manual e o Mustang... Vai voltar? Vai voltar. Opa! Na verdade, ele nunca deixou de ser produzido nos Estados Unidos, mas sempre foi um carro muito pedido, por ser um super esportivo, né? né? Super esportivo que é Um manual. Supercar, que é um carro manual. Então a Ford vai atender isso aí esse ano e vai trazer um GT Premium com câmbio manual. E aí a Ford também traz esse ano para o segundo semestre a versão topo de linha do Mustang lá nos Estados Unidos, que é o Dark Horse. Então a gente vai ter o Dark Horse aqui no Brasil também. Caramba. Então tem muita novidade. Por isso que você mesmo comentou, né, foi muito assertivo essa mudança de portfólio da Ford. Porque hoje a gente atende um público menor. O teu cliente é o mais cliente nichado, que entende do teu mercado. Sim, O cara compra Ford, ele compra Ford e acabou. Ele entende o produto e sim, sim. não muda. É um cliente que ele entende muito do que Ele é tá muito fidelizado, procurando. né? Sim. Fidelização de cliente sempre foi um ponto forte na Ford. Né? Tem cliente que compra Ford e dura, sei lá, 20, 30 anos e não abre mão. Por questões, igual você comentou agora há pouco. Acabamento sempre foi primoroso. A maciez dos carros, o design, sempre foi uma marca... Ela não é uma marca de extremo varejo. Né? Ah, eu tenho determinado produto que encalhou aqui. Vamos torrar, vamos vender. A Ford sempre teve um respeito muito, muito grande com o consumidor, com o cliente. Então, por mais que talvez tenha algum produto ou outro, uma versão ou outra, uma cor ou outra, que deu aquela encalhada, o mercado deu uma mudada, mas ela tem o respeito para aquele que comprou há 6 meses atrás, 1 ano atrás. Perfeito. Então, ela tem uma linha muito tênue essa questão entre o respeito e a qualidade do produto. Perfeito. Meu irmão, quer falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer a oportunidade que você me deu de estar aqui. Confesso para você que a hora que eu cheguei, eu fiquei com frio na barriga, com medo, né? Eu falei, meu Deus, a gente vai falar sobre assuntos aqui que eu não vou saber responder. O Rick vai me fazer pergunta difícil, mas foi top demais. Foi gostoso, fluiu muito bem. Então eu queria demais deixar aqui o meu agradecimento. Em nome do Grupo Fancar também, pela oportunidade de vir aqui contar a minha história, contar um pouco do grupo, né? E desejar muito sucesso aí ao Podcast. Muito obrigado por ter aceitado aí o convite. Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. Muito obrigado aos nossos patrocinadores aí, o Cláudia Bolos Doces e Salgados. Inclusive, já vou te passar o contato o dia que você fizer um coffee lá. Cara, top demais os produtos. Obrigado ao Moto iPhones aí que tá sempre patrocinando nosso podcast. E também o pessoal da Filato Bene, que é a marca que veste líderes. E Gui, seja bem-vindo sempre. As portas da empresa é abertas. Cara, sucesso na tua trajetória. Você é um cara sensacional. Fiquei muito feliz de conhecer a tua história hoje. Não sabia tudo isso. E, cara, fiquei honrado de você ter contado aqui para nós. Espero que tenha inspirado outras pessoas. E eu gostaria que você deixasse uma frase, cara, para quem tá nos assistindo. Pode ser 2. Uma para o empresário, porque você está no papel de gestor. E uma para quem é gestor, que está no mesmo papel que você. Para que as pessoas tenham essas 2 percepções. Olha, muita resiliência. Quando você opta por fazer essa função que nós fazemos hoje, você também faz, a gente precisa ter muita resiliência, ter muito jogo de cintura, muita paciência, porque essa geração que vem vindo, e essa, infelizmente, é a geração que a gente tem que lidar, ela vem com muita dificuldade, ela vem com muito gargalo, e a gente tem que ser muito profissional para conseguir superar todos os dias. Eu falo isso que hoje chego a 35 colaboradores ali, e é um desafio cada dia. E sucesso, ele é construído a cada dia, sempre com muito esforço, né? Tem uma frase que eu li esses dias, eu não vou lembrar, mas é uma frase do Silvio Santos que ele fala:
é muito esforço e suor. Ah, sim, Eu acho sim, que sim. não sei se você deve ter ouvido Sim. agora, o Silvio Santos está em auge, né? Mas é bem real, né? esforço e 20% 80 de suor. inspiração e É, transpiração. 80% de transpiração. Transpiração, é isso mesmo. Isso aí é muito real. E essa é a frase que eu deixo aí para para quem é empresário, né? Não é uma frase originalmente minha, mas ela me inspira muito e quando eu ouvi, ela marcou muito na minha vida. É isso aí. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Rick. Grande abraço a todos.